Só hoje em dia já não é mais, não tem mais essa cabeça. Eu nunca fui ao Morumbi ver o São Paulo ganhar. Eu fui ao Morumbi a minha vida inteira ver o São Paulo jogar. Se ele fosse ganhar ou não, era outra coisa. Isso. Agora hoje o cara vai no estádio pra ganhar. E se não ganhar, eu vou ficar puto pra caralho. Eu vou... A crítica que você tanto combate, né? Essa crítica que não faz o menor sentido de ser na maioria das vezes, ou o contrário, né? Essa da noite pro dia, determinados jogadores, técnicos, tava aqui personagens. falando isso, falando, pô, fiquei 5 anos no Grêmio, tudo deu certo. Aí cheguei no Flamengo, 4 meses ganhando tudo. Chegou, apertou 3 jogos por semana, um monte de desfalque, 2 meses não deu certo. Eu virei uma merda. E com uma falha individual numa final, a única final que o Flamengo jogou bem. Se você pegar todas as finais, a gente tem que ser sincero. Sim. Eu tava em Guayaquil agora com meu filho. Se você pegar hoje e falar assim, o Dorival ganhou os 2 títulos, ganhou. O treinador adversário foi melhor que o Dorival nos 2 jogos. Foi melhor e com um time muito inferior, ambos, né? Muito inferior. Não era o caso do Palmeiras. Exatamente. O time do Palmeiras era tão bom quanto o do Flamengo, mas o Flamengo jogou muito melhor e teve uma falha individual, né? E acontece. Que acontece. Como o River teve uma falha individual, o Flamengo ganhou em 2018, 2019. Um grande zagueiro. Tava na mão do River o jogo. Outro jogo dominado. Futebol. Entendeu? Outro jogo dominado. Mas o Flamengo, quando ele é favorito, ele historicamente... É pior. Só que hoje o Flamengo tem um time que, mesmo ele dando uma travada na final, ele ganha. Com 10 minutos de inspiração, o jogo... É muito foda, muito louco. Tem uma coisa também legal, assim, né? Tocando um pouco já nesse assunto da humanização da vida que a gente está caindo aqui, né? Eu acho que o Flamengo, ele criou uma coisa, e você é um dos caras que fala isso muito bem, né, com as tuas análises, tentou se criar muita coisa com o Flamengo, né? Porque o Flamengo, quando você tem uma marca, né, que movimenta 50 milhões, 45 milhões de pessoas, é interessante você falar, né? Você ganha um holofote ali. E tem uma coisa que é muito bonita. O Flamengo resgatou, para mim é o maior legado que tem, pro meu filho que está vendo futebol e que não teve a raiz, como a gente falou aqui, né? Esse ordinário, essa coisa do bem, que é esses jogadores querendo estar ali, né? Eu que estou ligado no coletivo, né? A sociologia é a minha área, como estudo, eu acho muito bonito. Em todas as folgas que o Flamengo teve, todos os jogadores foram no estádio. Pediram para estar no banco, torcem junto com a torcida, eles cantam os hinos da torcida. Isso já tinha ficado longe do futebol. O cara tinha virado, né, um Iceman ali, né, E quantos poderiam ter saído e não saíram? E não saíram, né? E estão querendo trazer os outros, quer dizer, e ao mesmo tempo souberam passar por uma crise junto, né? A despedida do Diego foi muito bonita, né? O Diego é um patrimônio, um cara excepcional em todos os sentidos. E foi o primeiro, hein, flamenguista? Nunca se esqueça quem comprou o barulho. Total. E aí, Rica, eu vou levantar uma bola para você, porque eu acho que é uma das coisas mais... que talvez você tenha sido um dos primeiros a levantar essa história, né? É impressionante, né? A gente assistir no mundo... A gente pode ficar só no futebol, tá? Não precisa nem para política, nem nada disso, mas como é que as pessoas conseguem bater palma, né, para Walter Casagrande e conseguem xingar Diego? Não dá para... Por mais que você queira entender o comportamento, não dá. Não dá pra você, né, dar você voz... Não precisa xingar o Casagrande, mas você... Não tem não lógica dá. Você aplaudir esse e vai ao outro. Não dá pra você ter relevância, né, pra frase de um. Tô falando só de futebol. Sim, entendi. Né? De conquista, de coletivo, né? De entrega, de responsabilidade. Então, eu acho que são exemplos que a gente, né, pra quem tá do lado de cá, tentando, né? Uma desvirtuação muito louca. Você fala eu lembro, quando lançou a série do Casagrande no Globoplay, o caralho, eu me lembro que no dia eu comentei, eu falei assim, que engraçado, né? Porque se a gente fosse pensar racionalmente, por que eu vou ver a história de vida, por mais que a história de vida dele seja bem turbulenta, e portanto é interessante, mas será que se eu fosse pai eu não ia querer mostrar pro meu filho uma série sobre a vida do Caio Ribeiro? Que é incrível. Outro cara incrível, né? Puta cara! E foi incrível dentro de campo. Entendeu? Puta também, cara, né? Nos times, todos os técnicos. Mas não, a referência midiática é... E se existe a briga entre os dois, né? Como existiu, né? Você vai para esse lado. Você sabe que tem uma coisa super legal também disso que você trouxe, e que eu acho que vale, né? Acho que como exercício contínuo, né? De existência, assim, da gente aqui, que é o seguinte... A gente está vivendo um mundo... Muita gente fala que é muito difícil. Eu não acho. Eu acho que a gente está vivendo tempos diferentes, e o diferente tende a aparecer para a gente difícil, né? A mudança, né? A adaptação, né? Eu acho que vai da linguagem até o que se faz no mundo corporativo, o que se tenta fazer no mundo corporativo hoje, de correção, né? De desigualdades, de arquétipos que deveriam ter ficado lá atrás. Eu acho que tudo isso faz parte do jogo, do game. Mas uma coisa que eu acho que é sempre necessária, e você falou, né, do Caio, isso me lembrou um pouco o que eu queria compartilhar aqui, é que
para a gente educar crianças, né? Ou para a gente educar pessoas que de alguma forma têm na gente uma referência, né? É muito bom que a gente use o exemplo daquelas pessoas que conseguiram passar pela vida achando o ponto de equilíbrio. Né? O pai da homeopatia, Samuel Hahnemann, já dizia, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, assim, se você tem alguém que, por exemplo, né, encontrou a fé depois de uma vida, né? E a gente tem grandes santos, né? São Francisco, Santo Agostinho, são grandes exemplos, né? De caras que estavam aí largados e tiveram um encontro com a fé. Mas é muito bom quando você não precisou chegar no fundo do poço, né? É muito bom que os exemplos viessem do seguinte, olha só, eu tenho esse cara aqui que tem uma vida ordinária, vamos lá, né? Ele faz o dele bem feito, o cara nunca teve problema com droga, o cara nunca teve problema coletivo, o cara nunca teve problema com indisciplina, ao mesmo tempo nunca foi ortodoxo nos seus pensamentos, foi um cara aberto a tudo, né? A tudo e a todos, mas olha só, conseguiu ter uma vida equilibrada. Porque para quem ainda não está formado intelectualmente e emocionalmente, às vezes parece que existe até um glamour. Olha, eu preciso dar uma escorregada, né? Eu preciso ser um anarquista, né? Toda vez que eu tenho que falar, né, sobre história de vida, sobre as palavras da moda aqui no mundo, né, o Alexandre está acostumadíssimo, né, como eu, de estar no mundo corporativo, tem algumas palavras que me assustam muito, Rica. Né? Por exemplo, propósito. Né? Propósito virou uma frase de geladeira. As pessoas passaram a perseguir isso, como se isso te levasse a algum lugar. E aí a autoajuda já veio, empacotou isso e entregou para você. Olha, você precisa ter um propósito. Fuderam a profissão de vocês. Porque hoje eu estava falando com o Chiniachik, que é maravilhoso também. Né? Eu pedi para ele contar a história do morango, que eu não estava achando o vídeo, já viu? Dos morangos da vida, que você tem que colher mesmo que... Não. Porque eu queria dizer, vou tentar resumir, ele conta muito melhor. Tá lá no meu Instagram, veja lá no meu Instagram, mas ele tem um vídeo, uma história que ele conta que nós precisamos saber colher e comer, saborear os morangos da vida. E um dia eu estava deitado em casa ouvindo, e eu gosto muito de ouvir a voz dele, eu acho que ele fala de um tom que me dá paz. Ele é ótimo. Né? Ele é foda. E eu conheci ele pessoalmente, é um cara assim... Ele é ótimo. Porra, você entrevistou ele? Onde é que eu vi ele? Não, não entrevistei ele não. Não, mas foi no Instagram, vocês fizeram uma live? Sim. O Chiniachik? Sim, claro que sim. Ah, nós fizemos uma live. Eu lembro, não, mas ele não veio essa live sua. Não, mas ele não veio essa live sua. Ele é um cara, ele é um cara diferente. Ele é um cara diferente. Como o Alê e como você. Que são palestrantes. Porque vocês estudam para passar uma parada, para chegar num ponto e tal, não tem nenhum radicalismo. Você não vende para ninguém que você vai salvar as pessoas. Você não vende para ninguém que você tem um método, que você quer ser o meu mentor. Não. Você não está vendendo isso. Porque vender isso, para mim, é uma forma de usar o desespero da pessoa e a sua arrogância, numa união incrível. Um cara fudido e você arrogante, você vai lá e vira mentor do cara. Eu acho isso de uma fraqueza de espírito procurar esse cara e de uma covardia desse cara que se propõe a isso do caralho. Só que surgiram os coaches, e nem todo coach é ruim, não é isso que eu estou dizendo. Mas quando se surgem 200 ao mesmo tempo, meu parceiro, quem estava aqui fazendo direitinho, aqueles 10, 15 que estavam fazendo direitinho, entrou no bolo. E aí fode uns caras como vocês, que são extremamente... Ainda bem que a maior parte das empresas não fica pagando coach, paga vocês. Por isso que vocês dão palestra nas maiores empresas do Brasil, porque ninguém é otário. Né? Mas você tem toda a razão. Essa luta que criaram na cabeça das pessoas, puta, cara, se eu falar que não me atingiu, é mentira, eu sou ser humano como todo mundo. Se criou uma parada com a rede social, na minha opinião, que é o seguinte, agora a gente vive de aparência. Aquilo que a mamãe falava quando a gente era pequeno, que se der a opinião dos outros sempre foi uma grande mentira, a opinião dos outros sempre foi mais importante. A gente sabe disso. E no dia que fizeram o Instagram, ficou claro, a pessoa falou, não, mas eu publico as minhas fotos lá pra mim. Não, se fosse pra você publicava na geladeira, amor. Você publica pros outros. Você imprimia. Não, você tem rede social para mostrar a sua vida pros outros. Não tem outro sentido. Lógico. Não tem nenhum outro sentido. Faz o LinkedIn. Ué,